Olá, queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Edeilson Santos por aqui e nesse vídeo eu quero falar sobre a desconstrução da masculinidade bíblica, tema da nossa próxima lição do dia 6 de agosto de 2023. Mas antes de falar sobre isso, eu quero te pedir para me ajudar a chegar aos 1000 inscritos aqui nesse canal e compartilhar também esse vídeo com alguém que você conhece, que é professor da escola dominical, que é aluno da escola bíblica dominical, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai agregar e muito na vida de muitos homens dentro das nossas igrejas. Então vamos lá. Antes de entrar propriamente na lição, eu preciso deixar claro para você que esse vídeo não tem nenhuma pretensão de se tornar algo exaustivo no quesito de estudo e aprofundamento da lição, na busca de literaturas, né, para que você tenha todo o embasamento para a aplicação dessa lição no domingo pela manhã na sua escola bíblica dominical. No entanto, eu pretendo aqui trazer uma abordagem prática, uma abordagem que faça com que você entenda o teor da lição de uma forma geral e assim faça aplicações práticas para os seus alunos no domingo na escola bíblica dominical, certo? O primeiro tópico da nossa lição, nós vamos ter 3 pontos importantes e que diz respeito principalmente à criação do ser humano, ao fato das características dessa masculinidade e à liderança masculina. E para isso, nós precisamos entender que Deus criou o homem olhando para si mesmo. Por isso o texto bíblico de Gênesis 1:26 diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Nós temos aí a trindade na criação do homem e, consequentemente, depois da costela desse homem, a mulher. E o homem precisa entender que ele foi criado por Deus. E criado por Deus, não como as outras criaturas que foram geradas na natureza pela ordem, pela palavra de Deus. Aqui, o próprio Deus foi quem resolveu, junto com a Trindade, criar o homem. E esse homem foi criado com características importantes. E dentro desse quesito de características, nós precisamos destacar 2 características essenciais para o homem na sua responsabilidade. A primeira delas é a proteção. O homem foi criado por Deus para exercer proteção à sua mulher e também aos seus filhos. Então o homem precisa entender que ele tem características e essas características diz respeito à sua masculinidade. E segundo, ele também exerce a característica de provisão. O homem foi colocado dentro de casa como provedor para essa casa. Às vezes você pode até questionar, mas eu tenho a minha esposa e a minha esposa trabalha fora, ela me ajuda em relação à provisão de casa. Ok, maravilha. Se você tem uma esposa aqui em que vocês conciliam o tempo para que ela possa também trabalhar fora e trazer também o sustento para dentro de casa, isso é ótimo, isso é excelente, desde que você saiba que, como homem, o seu papel é de provedor da sua casa. E aí você precisa também administrar bem as finanças, de sorte que não falte nada para a sua família, não falte nada dentro da sua casa. E dentro desse quesito de provisão, irmãos, eu preciso ressaltar para vocês que muitos homens ainda não entenderam o papel da provisão dentro do lar e ainda acabam acordando tarde, né? E muitas vezes a esposa é que toma iniciativas em relação à provisão que deveria ser dele, né? Da compra de alimentos, da busca, né? Do pão diário para a sua família, do acordar cedo para a provisão do alimento para os seus filhos, do café da manhã, né? A iniciativa em relação aos seus filhos, na provisão dentro de casa. E é importante ressaltar que o homem precisa ser provedor dentro da sua casa, bem como atuar na proteção da sua família. E nesse quesito aqui, embora o comentarista da lição não cite a importância de que o homem seja o principal responsável pela proteção não só física, mas também emocional e moral dos seus filhos. O nosso terceiro ponto
deste tópico fala exatamente sobre a liderança masculina. E Deus confiou ao homem a liderança dentro da sua casa. E é bem verdade que esse é um dos pontos em que o movimento progressista tende a desconstruir a liderança masculina. O movimento feminista, principalmente, tenta desconstruir essa paternidade responsável, essa liderança masculina dentro dos lares, com as premissas e os velhos discursos de que a Bíblia é machista, de que a figura do homem é uma figura machista dentro do lar. Entretanto, o homem precisa exercer essa liderança. Nós vamos ver mais na frente que em épocas em que o povo de Israel não havia um rei no meio desse povo para governar, a anarquia tomou conta da situação e não havia lei. Cada um fazia o que bem entendia. Por isso, dentro do lar, o homem precisa exercer o papel de líder. E é bom ressaltar que essa liderança é uma liderança eficiente. O homem não é um chefe dentro da sua casa, ele é o líder. E como líder, ele tem o respeito da sua família, ele tem a admiração da sua família e ele também é seguido pela sua família. Por isso, o homem precisa, dentro dos moldes bíblicos, exercer o seu papel de liderança dentro da sua casa. E essa liderança inclui o sacrifício em prol da sua família e principalmente em prol da sua mulher. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 5, versículo de número 25, diz que ele tem que se sacrificar pela sua casa, pela sua família, pela sua esposa, assim como Cristo se sacrificou e morreu em prol da igreja. No segundo tópico, nós vamos ter exatamente como acontece essa erosão da masculinidade em nossos dias. E ela acontece por 3 pontos que são importantes nós ressaltarmos. O primeiro deles é a apologia à homossexualidade. E essa concepção invalida a criação divina da raça humana como ser binário masculino e feminino. Com o advento dessas filosofias e correntes progressistas, essa apologia à homossexualidade ganhou e está ganhando cada vez mais a atenção das pessoas. Não é à toa, e você já sabe, nós escutarmos muitas coisas, principalmente na mídia, né, e nas redes sociais, que fazem essa apologia à homossexualidade. Qual é a maior intenção dessa apologia? É justamente o enfraquecimento e a desconstrução da masculinidade bíblica, daquilo que Deus estabeleceu para o homem. O segundo ponto fala exatamente da responsabilidade negligenciada. Eu já falei para você aqui que casamento é para pessoas responsáveis. O homem precisa assumir responsabilidades. E há um enfraquecimento dessa masculinidade quando o homem tende a negligenciar essa responsabilidade. Uma parcela de homens que nós temos por aí que são incapazes de sustentar a própria casa. Eles dormem até tarde, né? Não têm compromisso com o trabalho, e isso aqui é muito sério. Existe uma parcela muito grande de homens que não tem compromisso com o trabalho, não honram o trabalho, e os homens precisam entender que nós precisamos honrar pelo menos 3 coisas importantes na nossa vida. Como homem, eu preciso honrar a Deus, eu preciso colocar Deus sobre todas as coisas, eu preciso me dedicar a Deus, eu preciso levar a minha casa, a minha família, o meu cônjuge para perto de Deus, eu preciso honrar o trabalho, que é essencial. Um homem que não honra trabalho, ele não prospera dentro da sua casa, ele não consegue trazer um mantimento para a sua casa, ele não consegue exercer uma responsabilidade em relação à sua família. E ele precisa, em terceiro lugar, honrar a sua família. Ele precisa ter uma responsabilidade em relação à sua família, senão ele está fadado ao fracasso.
Por fim, ainda nesse tópico, nós temos uma crise de liderança. A crise da masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança dentro da sua casa. Eles não ganharam, não conseguiram. E para exercer a liderança, cá para nós, queridos, para exercer a liderança dentro de casa, o homem precisa ter um compromisso muito sério com Deus. Ele precisa ter um compromisso moral e, acima de tudo, ser senhor das suas emoções. Ele precisa ter isso, senão ele não vai conseguir exercer uma liderança. E o grande pontapé aqui do movimento progressista, da corrente progressista, é justamente acabar com essa liderança, é causar uma crise na liderança dentro dos lares. E você muito bem sabe que uma casa sem uma liderança está fadada a um fracasso. Todo lar precisa de uma liderança e você, como homem, o homem precisa exercer essa liderança dentro do lar. Por fim, no tópico de número 3, a nossa lição traz sobre Boaz como um símbolo bíblico de masculinidade. Aqui eu preciso destacar alguns pontos importantes sobre Boaz. E o primeiro deles é o modelo de generosidade de Boaz. Boaz, quando viu que Ruth havia acompanhado a sua sogra e apoiado a sua sogra no retorno para sua terra, decidiu tratar ela com generosidade. Ele se dirigiu a ela com ternura, ele a protege para que ela não fosse molestada por ninguém e ele também a alimentou e ordenou, que fosse favorecida na colheita. Só um homem de verdade é capaz de ter essa percepção, essa sensibilidade e se manifestar como homem e agente de generosidade para aquela mulher. E quando Boaz faz isso, ele demonstra um modelo de responsabilidade. Ele entendeu, apesar de não conhecer a princípio, mas depois descobrir que ele tinha um parentesco com Noemi, Boaz decide ser responsável por aquela mulher, decide demonstrar a sua generosidade, principalmente na proteção, para que ela não fosse molestada por ninguém e exercendo um cuidado na provisão que ela precisava para a sua casa. Por isso, eu encerro esse vídeo dizendo para você que nós precisamos, dia após dia, construir. E como é que a gente faz isso? É nos trabalhos com a igreja, é nas palestras voltadas para homem e principalmente como homem, dentro de casa, na criação dos meus filhos, para que eles se tornem homens segundo aquilo que Deus projetou para a humanidade.